Fala, Tricolor, você vai ficar louco da cabeça vendo esse jogo aqui? Qual o placar que você acha que vai terminar essa partida aqui? Eu acho que vai dar 2-0. Flusão, Fluminense vai ficar mais um jogo aí sem sofrer gol em casa, né? Jogando aí como mandante no Maracanã. Eu acho que vai ser 2-0 e você acha que vai ser quanto essa partida de hoje? Então vamos embora pro vídeo que eu vou falar sobre a escalação do Tricolor, qual é, né, o time que eu acho que vai ser e, né, basicamente qual o time que eu gostaria que fosse a campo. Então vamos embora pro vídeo, mas antes eu vou convidar você aí, Tricolor. Clica aqui embaixo no botão de seguir, clica aqui embaixo, né, no botão de compartilhar, de hypar esse vídeo para que esse vídeo chegue a outras pessoas, né, e outras pessoas consigam aí saber algumas opiniões diferentes, né? Tem muita gente aí que pensa igual, às vezes eu penso um pouquinho diferente. Então vamos embora pro vídeo. Então vamos lá, deixa eu só tirar aqui, ó, só para você conseguir me enxergar nessa região aqui olhando para cá. Então vamos embora. Eu acho que vai ser esse time aqui que vai a campo, né? Fábio, Thiago Silva, Freitas, René, Samuel, Hércules, Martinelli, Acosta, Serna, Canóbio e Everaldo. Sim, eu acho que o Everaldo vai jogar e eu acho que é quase certo que ele jogue. Eu não entendo, né, essa, sei lá, cara, Sina, Karma, eu não sei o que que é Everaldo no time titular, velho. Não sei o que que é. Não sei o que que é. Parando pra pensar que ele é pra ganhar jogada no alto e não fazer nenhuma outra coisa, beleza. Mas e as outras coisas que um jogador precisa fazer, ele não precisa? Né? Ele é café com leite? Será que os jogadores dos outros times olham pra ele, veem ele como um café com leite? Tipo assim, o Fluminense tá jogando com a menos, então vamos jogar um pouco mais fraco, vamos jogar um pouco mais leve, porque não é possível, cara. Todo jogo ele entra, todo jogo joga mal, né? E é isso, né? O que eu gostaria que fosse, né, seria John Kennedy. John Kennedy, ele pode não ganhar tanta bola no alto, mas como o Cano tá lesionado, ele jogaria muito melhor do que o Everaldo. Ah, mas o John Kennedy tá numa má fase. Cara, ele já ficou aí uns 2 ou 3 jogos na reserva. Quando ele entrou, por exemplo, contra o Sport, entrou jogando muito bem. Quando ele entrou contra o Atlético Mineiro, ele jogou muito bem também. A finalização do gol do Samuel Xavier veio de uma finalização dele, o passe do gol do Serna foi de um passe dele, né? Uma pré-assistência do Acosta naquela jogada de cabeça, ele levou, deu um passe pro Serna. Então, tipo assim, o John Kennedy, entre os centroavantes do Fluminense, é o único que tem assistência, né? Foi essa assistência dele pro gol do Serna, uma assistência pro gol do Samuel Xavier, apesar de ter errado o passe, né? Mas é considerado assistência. No gol do Juventude foi um passe decisivo dele, ele tem mais passes decisivos do que o Everaldo, né? E ele leva, ele dribla, ele faz coisas que o Everaldo não faz, mas se for pra gente pensar em jogador que ganha dividida e segura a bola bem na frente para os caras que tá chegando, se você quiser um atacante para fazer isso, então coloca o Ganso na frente, pô. É isso, coloca o Ganso na frente, né? Se você, né, não sei se você lembra, tem um memezinho do. Um memezinho não, tem uma cena do Todo Mundo Deu Chris que o Malvo fala pro Chris, né? Tipo assim, você tá achando que eu tô brincando? E aí depois o pai do Chris chega pro Malvo e fala assim: você tá achando que eu tô brincando? Então, você tá achando que eu tô brincando de colocar o Ganso assim? Cara, o Fluminense já jogou com um Ganso como centroavante, um falso 9. Inclusive, o Ganso veio falando que ia roubar a vaga do Fred na época. E né, eu lembro que nesse dia o Fluminense ganhou de pouco, mas, tipo assim, olha o time que o Fluminense tinha, cara. Né? Ganso aqui talvez era o único jogador. Não, o Ganso, né, ainda tá no time, mas o único desse time aí que eu traria de volta era o Matheus Ferraz. Porque ele era um ótimo zagueiro na época, né? Mas, tipo assim, hoje ele já tem uma idade muito absurda. Michel Araújo eu não quero, Gabriel Teixeira eu não quero. Inclusive, perdeu gol contra o Lanús, perdeu pênalti contra o Lanús. Cal Paulista, né? Alegria nas pernas, tristeza no jogo. Yuri, tchau. O Wellington, nossa, tchau. Danilo Barcelos, a mesma coisa. Igor Julião, nem pra festa de aniversário. E Frazan, talvez Frazan, mas mesmo assim, a única coisa que eu me lembro do Frazan é dele entrando e sendo expulso no jogo contra o Vasco. Então,
Desse time aqui, o único que eu iria conseguir aproveitar seria o Matheus Ferraz, né? E aí o Ganso ficou aqui com esse time, né, como centroavante. Então, se tu por acaso está pensando assim, pô, Wallace, se você tá maluco, tá doidão, levanta o cabelo dos braços e tá beleza, né? Cara, o Ganso, ele consegue jogar de costas, ele consegue fazer o pivô, o Ganso consegue marcar o atacante, quer dizer, ele como atacante ele iria marcar mais próximo o goleiro adversário. O Ganso tem uma finalização absurdamente melhor do que o Everaldo. Cara, só vantagem aí, só vantagem aí. A única diferença é que o Ganso não ganha no alto de novo, né? A questão do Everaldo é isso, ganhar no alto. Então coloca um zagueiro lá, coloca o Ignacio, pô. O Ignacio vai ganhar tudo. O Ignacio tem 1,92 m, coloca um zagueiro lá. Inclusive o Ignacio dribla melhor. Lembra daquele gol de pênalti do John Kennedy contra o Sport? Foi num lance do Ignacio. O Ignacio acertou aquele drible lá, coisa que o Everaldo não faria. O Everaldo só vai. Se o Everaldo continuar no Fluminense, na minha opinião, ele deveria continuar só ali no Campeonato Carioca, porque contra time pequeno ele joga bem. Né? A Águia de Marabá ele jogou muito bem, contra o San José ele jogou muito bem, de lá pra cá, né, de lá pra frente, só pra trás. Né? Daqui pra frente, só pra trás. Porque depois ele parou de jogar. Ele simplesmente esqueceu que ele fez 2 golaços contra o São José, deu 2 assistências e um gol contra o Marabá, e de lá pra cá foi só ruína. Só perde gol de cabeça, de pé, de peito, de barriga, de tudo quanto é jeito ele perde. Né? E sem contar que a única coisa que ele consegue fazer é acertar uma cabeçada na dividida. Os duelos ganhos no alto do Everaldo nem sempre resultam em bola ser nossa depois, porque as métricas, as estatísticas, se o maluco jogou a bola e ele cabeceou, o maluco que cruzou a bola para ele acertou o cruzamento, porque acertou ele, e ele conseguiu dividir do A1 alto porque a bola bateu na cabeça dele. Agora, o que eu considero como métrica acertada é se depois dessa dividida no alto a bola continuar na gente, pô. Porque se não continuar não faz sentido. Tu ganhou no alto, mas depois tu nem se perdeu embaixo. Então, continuando aqui, eu colocaria o Ganso no lugar do John Kennedy se fosse a questão de segurar. Aí vamos lá. A bola vem no Ganso. Se o Ganso tiver que tocar, ele vai tocar com muita qualidade para os caras que estão vindo na frente. Não vai ser igual o Everaldo que, por diversas vezes, tocou e tocou errado. O Everaldo ele não sabe o tempo certo de você fazer uma coisa. Na hora que é pra chutar, ele toca. Na hora que é pra tocar, ele shota. E na hora de pra chutar, ele acaba chutando mal, velho. Não dá, velho. Não dá. Não sei como é que um cara recebe o salário que esse cara recebe jogando o que ele joga, cara. Não é possível. Dá pra colocar Pedro Raul, olha, eu nem gosto do Pedro Raul, mas seria melhor colocar o Pedro Raul, mas o mais bizarro é que ofereceram Carlos Vinícius pro Fluminense de graça. O maluco, em 13 partidas, já tem 10 gols. Se você somar as participações em gols dos atacantes do Fluminense, em todos os jogos que eles jogaram pro Fluminense, que dá 35 partidas, né? John Kennedy tem 1 gol, o Everaldo tem 2 e o Cano tem 6. Juntando os 3 atacantes do Fluminense, não dá a quantidade de gol que o Carlos Vinícius tem. É surreal isso, cara. Ah, mas o Carlos Vinícius tem 2 gols de pênalti. O gol do John Kennedy foi de quê? Foi de cabeça, ele chegou assim no pênalti, de cabeça, assim, na direção do gol. Pô, tomando banho, né? Tomado banho, né? Sem contar que o próprio Everaldo perdeu 2 pênaltis. E ele perdeu um dos pênaltis que ele perdeu contra a União Espanhola, ele perdeu rebote também. Ele chutou de um lado, o goleiro defendeu, ele foi pegar rebote, o goleiro conseguiu de um lado sair correndo do outro lado e defendeu o rebote ainda. Né? Pra tu ver a questão, né? E um dos gols do German Cano também foi de pênalti, se não me engano, contra o Palmeiras, né? Então, a gente tem 2 gols de pênalti, que são 9, 7 de bola rolando, e o Carlos Vinícius tem 2 gols de pênalti em menos partidas, quase metade das partidas que todos os jogadores, dos atacantes do Fluminense têm somados, dá 9 gols, e o Carlos Vinícius tem 10 em 13 partidas. Você tem noção disso? Não. Dorme com essa. Então é isso, tricolores, é isso, tricolindas e trincolindos. Eu adoraria que alguém pensasse nisso aqui, cara. Pensassem nisso aqui. Pô, não quero o John Kennedy porque o John Kennedy ele não tá surtindo muito não tá fazendo aquilo que eu exigi dele. Pô, então você exige muito pouco do Everaldo, né?
Porque se Zoe exige muito do John Kennedy e o John Kennedy entrega pouco, o Everaldo entregando tão pouco assim, você ainda continua colocando ele, porque tá exigindo muito pouco do Everaldo, né? Então é isso, né? Para entregar pouco, exigir muito, entregar pouco, coloca o Ganso ali que vai ser muito melhor, vai ter muito mais qualidade no chute, no passe, na visão de jogo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e comenta aqui e siga a página também. Vai me ajudar bastante. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.